Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo meu segundo áudio sobre como criarmos nossos filhos, como disciplinar nossos filhos. Quero hoje vos falar sobre uma segunda maneira de provocar os filhos à ira, muitas vezes na disciplina. Quando se está irado muitas vezes, quando estamos zangados muitas vezes, esse não é o momento para querermos corrigir nosso filho. Este é um dos pecados mais frequentes de cada um de nós que somos pais. Exemplo disso, por exemplo, a esposa está brigando ou discutindo com o marido, e naquela hora o filho faz alguma coisa que o irrita muitas vezes, e ela descarrega toda a sua irritação sobre essa criança. A palavra do Senhor é que a disciplina sem amor não produz fruto pacífico, nem nos torna participante da santidade de Deus. Isso está em Hebreus 12, versículo 10. Então, quando agimos muitas vezes para disciplinar sem amor, nós não estamos, na verdade, disciplinando. Estamos cometendo abuso contra os nossos próprios filhos, que se tornam alvo de uma disciplina, muitas vezes que o irá causar a ira do nosso filho. A disciplina sem a boa comunicação, muitas vezes, vamos tentar compreender. Crianças que os pais muitas vezes batem, espancam, e elas não sabem nem o motivo por que está apanhando. É necessário que haja uma boa comunicação com os nossos filhos. Então, existe 3 regrinhas, amados, que pode ajudar os pais a serem fiéis na disciplina. São identificar previamente as ordens, ter certeza de comunicar o que você quer e o que não quer muitas vezes. Quando existe a desobediência, explique ao seu filho que a disciplina é por causa daquela desobediência específica. Eu já vos disse que tem pai que bate nos filhos e os filhos não sabem por que está apanhando. Então, se você vai corrigir seu filho, sente e conversa com seus filhos, explica para ele: filho, você errou nesse sentido. Isso não deveria ser feito dessa maneira. Corrige seu filho, mas comunique-se com ele. É de suma importância que os filhos saibam quais são os limites que eles podem. Isto cria segurança na criança. Uma das razões pelas quais os filhos são tão inseguros é porque não sabem quais são os seus limites. Os pais que muitas vezes não colocam limite para os filhos não sabem. E para eles não há limite. Por não haver limite, eles acabam errando muito mais. Portanto, os pais devem comunicar claramente aos filhos a vontade deles. Os filhos precisam entender que, se violar uma regra, a disciplina vem. E por isso é importante explicar a razão da lei. A comunicação muitas vezes é difícil, leva tempo. Existe um esforço que deve ser feito por parte dos pais. Mas se o pai aplica a disciplina sem uma boa comunicação, ele acaba criando raiva dentro do coração do filho, ele provoca a ira
na vida dos seus filhos. Então, sente e conversa com seus filhos. Tenha um diálogo sincero com ele. Ah, presbítero, meu filho não entende, ele é muito pequeno. Irmãos, as crianças aprendem todos os instantes. E quando, desde o seu começo de nascimento, ele já começa a compreender as coisas. E quando a criança percebe que fazer birra, ele consegue todas as coisas contigo, então você já está perdido, porque é quem vai mandar em você o seu filho. E não é você que estará mandando mais no seu filho, porque ele já sabe que basta fazer birra e vai conseguir tudo com você. Então tem pai que não consegue ouvir, nem encorajar os seus filhos. Outra maneira simples de provocar o nosso filho é quando não ouvimos, não damos atenção para aquilo que estão falando conosco. A nossa comunicação é uma via de duas mãos, amados. Não é somente dar ordem, não é somente querer que faça a sua vontade, dar ordem, exortação e advertência aos filhos, mas também ser sensível às necessidades deles. O princípio é pais que ouvem seus filhos, quebra qualquer barreira de comunicação entre pai e filho. Pais que não procuram ouvir e entender seu filho, cria barreira enorme que dificilmente serão derrubados na adolescência. E muitos filhos que levantaram barreira entre seus pais, acabarão muitas vezes indo para os mundos das drogas, acabando muitas vezes buscando dentro das drogas aquilo que lhe proporciona um prazer. Pai, tenha que estar preocupado com seu filho. A sua liderança no lar é caracterizada pelo encorajamento ou pela crítica. Em Provérbios 18, verso 21, o sábio Salomão, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Então, existem palavras que têm o poder de matar a esperança, matar a alegria, causa ferimento profundo na alma. Então, temos que saber aquilo que estamos falando, amados. Salomão deixa bem claro: a morte e a vida estão no poder da língua, mas aquele que sabe utilizar a palavra, ele come do seu fruto. Muitos filhos são desanimados e chegam a desistir da vida porque receberam tantas palavras de crítica e nenhuma palavra de incentivo, nenhuma palavra de encorajamento. Tem mãe que diz para o filho que o filho não presta e não vai prestar para nada. E isto acaba criando uma barreira na alma desta criança, no coração desta criança. E esta criança vai seguir um caminho tortuoso quando chegar à sua adolescência. Então, muitas crianças hoje, muitos adolescentes estão desanimados, chegaram a desistir inclusive da vida. Jovens, adolescentes, estão ceifando sua própria vida, arrancando sua própria vida, porque os pais foram omissos, não demonstraram o seu amor, foram somente críticos dos seus filhos, usaram os seus filhos para descarregar nele todas as suas iras, todas as suas decepções, todas as suas rejeições. E isso leva os filhos que são adolescentes a se tornarem rebeldes. Muitos filhos que hoje são rebeldes
Não são porque eles escolheram ser rebelde, mas porque foram levados, devido a muitas rejeições dos seus lares, a se tornarem rebeldes. A culpa muitas vezes está nos pais, por falta de comunicação, por falta de diálogo. O diálogo que poderia transformar esses filhos em cidadão decente, em homens e mulheres de bens, acabaram acontecendo no lar. Os filhos nunca viram incentivo dos seus pais. Os filhos nunca ouviram seus pais apoiarem os seus projetos. E acabaram se tornando pessoas rejeitadas. Criança anseia e necessita grandemente da afirmação dos pais, através do encorajamento. Não deve passar nenhum dia na vida de uma criança em que ela não receba uma palavra de incentivo dos seus pais. Os filhos podem esquecer a sua advertência, mas nunca esquecerão a sua aprovação, nunca esquecerão a palavra de incentivo. Criar na disciplina do Senhor, através do incentivo de bons exemplos, os filhos nunca esquecerão. A palavra de Deus diz: ensina os teus filhos no caminho em que devem andar, e quando eles se tornarem adultos, não se desviarão dela, porque este ensino irá encorajar nossos filhos. O apóstolo Paulo não fica só na exortação negativa, mas ele nos fala para criarmos nossos filhos na disciplina e demonstração do Senhor. A palavra disciplina consiste em trabalho, enquanto a demonstração consiste em palavras. É importante que a disciplina venha primeiro e depois a instrução. Disciplinar significa treinar ou discipular seu filho. Disciplinar, ou seja, a disciplina não é simplesmente castigo, amados. É um trabalho constante. É um trabalho constante com os nossos filhos, que muitos pais, infelizmente, muito pai, muita mãe, infelizmente, não fazem, porque é muito difícil para eles. A disciplina é justa e afirma a dignidade dos nossos filhos. Ela tem alvo de criar na criança a qualidade do Espírito de Deus. A disciplina pressupõe que os pais se disciplinam, seja também os pais de modelo, amados. Disciplinar filhos é um ato de fé. Muitas vezes não podemos ver o resultado de imediato na disciplina, mas anos depois recolheremos o fruto de justiça na vida dos nossos filhos. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza muitas vezes. Depois, entretanto, produz fruto, um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. São frutos de justiça, que está em Hebreus 12, verso 11. Isso exige muita coragem, exige esforço, exige fidelidade, exige amor da parte dos pais pelos seus filhos. Há pai que retém a disciplina, pois diz que ama seus filhos. Entretanto, este não é amor do nosso Pai, não é um amor semelhante ao amor de Deus. O nosso Pai Celestial não retém a disciplina, Ele nos encoraja, amados. Veja o que está em Hebreus 12, versículo 6 e o versículo 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todos os filhos a quem recebe, e para disciplinar, que
perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige. Hebreus 12, versos 6 e 7. Este versículo estarei tratando numa outro áudio, amado. Não sei se será amanhã, mas quando voltar a gravar estarei prosseguindo desse versículo em diante. Que Deus vos abençoe. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor, por estas palavras que tu colocaste em meu coração, para ministrar neste dia de hoje, Pai. Palavras oriundas do teu Espírito Santo para o meu espírito, para que possamos crescer na graça, no entendimento, no conhecimento, para que possamos ter um lar totalmente revestido pela tua benignidade, que o nosso lar seja um lar revestido de harmonia, de paz e da misericórdia do teu Espírito Santo. Este, Pai, é o meu desejo e a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.